Hoje no Cartório Contemporâneo. RIBcast, os 180 anos do Registro de Imóveis. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. No dia 21 de outubro, celebraremos 180 anos do Registro de Imóveis. São quase 200 anos de atuação em que os registradores de imóveis contribuíram ativamente para o desenvolvimento do país, garantindo segurança jurídica e acesso à moradia. Portanto, hoje temos um programa especial com o RIBcast, o podcast do Registro de Imóveis do Brasil, que tratou do tema com a apresentação de Caroline Ferri, professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. O programa consta com a participação do presidente do RIB, Flaviano Galhardo, do registrador e autor do livro História do Registro de Imóveis, Ivan Jacopetti, e do oficial da primeira zona de registro de imóveis de Porto Alegre, João Pedro Lamana Paiva. Veja trecho. Flaviano, como vai? Tudo bem? Olá, Carol, tudo bem? Boa tarde, Lamana, meu amigo Ivan. É um prazer estar aqui de novo falando dessa história, né, desse tema tão importante, trazer para a população, né, para o país, né, para que todos conheçam essa história de sucesso, né, que é a história do registro de imóveis brasileiro, né, que teve origem lá no século XIX e que contribui, né, e que a gente reputa ser uma conquista do país, né. Daí a importância dessa campanha, né, Carol? Levar a conhecimento público, né, um pouco dessa história, né, e fazer a marcação dessas datas, dessa construção, né, e desse patrimônio construído, patrimônio jurídico, né, que foi construído com muito esforço, né, dos nossos doutrinadores, dos nossos juristas, né, e que hoje podemos colher frutos diante dos novos desafios que temos, né, na transformação da atividade registral, né, na transformação da prestação desse serviço, né. Eu tenho dito que esse patrimônio que foi construído, esse patrimônio jurídico que foi construído, né, para o Brasil, que é o registro de imóveis brasileiro, está passando por uma transformação morfológica na prestação do serviço, né? Como prestar esse serviço que vai fazer 180 anos de forma célere, eletrônica, digital, né, que seja acessível a todos pela rede mundial de computadores. Então esse é o desafio que a gente está vivendo e é muito importante essa campanha e é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Olá, Ivan, tudo bem? Que prazer tê-lo conosco. Olá, tudo bem? O prazer é meu estar aqui com vocês, meus queridos colegas, tentar colaborar aí para esta história do registro que nós vamos tratar hoje. Doutor Lamana, um prazer enorme também, muitíssimo obrigada. Prazer é todo nosso, Carol, meu companheiro, amigo Flaviano e o Ivan, essa figura impoluta que nós temos no nosso sistema registral brasileiro. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje para falar sobre um sistema registral que tem quase 2 séculos de atividade e de desenvolvimento, tanto na área econômica como social. E uma instituição que está próximo dos seus 180 anos tem que ser valorizada. Com toda certeza, e começamos muito bem. Este nosso projeto é um projeto que inicia com pessoas brilhantes e é uma alegria, uma honra enorme. Mas já vamos começar falando da gênese, né? Da origem mesmo. Quando a gente fala em 180 anos do registro de imóveis, a gente fala da Lei de Hipotecas, da Lei Orçamentária 317, de 21 de outubro de 1843. Ela é o embrião de todo o sistema que conhecemos e começou, obviamente, como uma ferramenta econômica relacionada ao incentivo de crédito e financiamento. Pensando nisso, como avaliam as consequências ou a relação desse marco com o contexto de desenvolvimento do Brasil ainda imperial? Muito bem, acho que eu posso começar. O contexto aí, não só no Brasil, na verdade é um contexto de todo o Ocidente, né?
que é, enfim, a Revolução Industrial, a necessidade de capitais. E, enfim, os capitais são bichos que são assustados, né? Eles precisam ter garantias seguras para que eles possam ser emprestados e o mercado de crédito possa fluir. Acontece que foi se percebendo que à medida em que a sociedade passava a se tornar cada vez mais impessoal e as próprias relações jurídicas se tornavam mais impessoais, era impossível a existência de garantias imobiliárias seguras sem que houvesse um arranjo institucional adequado, né? Então, por isso que, por exemplo, já em 1783 surgia a Lei Hipotecária Prussiana, a Hypotheken Allgemeine Ordnung. Também na Espanha, em 1768, foram criadas as contadorias de hipotecas, que foram os primeiros registros imobiliários espanhóis. E o Brasil também, naturalmente recém-independente, demandava um sistema seguro de garantias, né? E as hipotecas, nessa altura, tinham infinitos problemas. Problemas, por exemplo, como a existência de grande quantidade de hipotecas legais que eram concedidas para pessoas em razão de certos fatos, né? Hipotecas gerais, quer dizer, que abrangiam todo o patrimônio do devedor, de maneira que aquele que recebia um bem em hipoteca por uma hipoteca voluntária, muito possivelmente teria muito credor na frente e, portanto, não veria aí a satisfação do seu crédito, né? Então, as reformas hipotecárias tinham como objetivo reformar todo esse sistema e, especialmente, estabelecer um sistema confiável de preferência entre os créditos garantidos por hipoteca. Mas não é possível estabelecer um sistema de preferência sem que haja uma instituição que garanta as prioridades. E aí, então, que entra o registro de imóveis, quer dizer, que vai ser alguém responsável por estabelecer a prioridade das hipotecas que são apresentadas e inscritas e, com base nisso, estabelecer uma escala de preferências, né? Isso no Brasil começa a ser debatido já em 1830. Então, em 1830 surge um primeiro projeto, mas ainda muito incipiente. Quer dizer, esse primeiro projeto simplesmente estabelecia que em cada comarca caberia um tabelião específico manter ali o acervo das hipotecas registradas, né? Então, quer dizer, ainda não havia aí um arranjo propriamente registral, mas já se percebia que sem uma circunscrição definida, quer dizer, sem que haja um órgão específico responsável por registrar a hipoteca, não há possibilidade de se falar em prioridade nem em preferência, né? Mas efetivamente, quer dizer, isso foi aparecer na legislação em 1843, mas que, novamente, ainda não continha ali a descrição do sistema, mas uma previsão na lei orçamentária estabelecendo que ficava criada em cada comarca do Império um registro hipotecário, né? Foi alguns anos depois, em 1846, que surgiu finalmente o decreto com as regras desse primeiro sistema hipotecário. Então, por isso que, em geral, a gente fala que a lei hipotecária de 1843/46, porque se efetivamente o registro hipotecário foi criado em 1943, as regras desse sistema foram aparecer somente 3 anos depois, em 1846, prevendo tão somente o registro das hipotecas, né? Que é talvez aí uma das causas de ter havido aí, não muito tempo depois, necessidade de uma reforma para se criar um registro geral em 1864. E esses 3 anos realmente são a marca nossa, né? Com a 6.015 em 73, depois de 76, que bacana. Doutor Lamana, o senhor está com a palavra. Como se vê, o primeiro, diante da narratória feita pelo nosso amigo Ivan, o primeiro representando o primeiro regulamento jurídico nacional sobre o registro da propriedade de bens, realmente é em 1843, com a lei orçamentária. E aí eu pergunto, por que uma lei orçamentária para tratar da hipoteca? E a hipoteca, ela teve 2 sentidos, hipoteca de imóveis e de que mais? Semoventes. Vejam, esse é o lado, aquele obscuro que nós temos, mas é a realidade do Brasil. E também tem um outro detalhe, nada se cria, tudo se copia. Então, quando chegou o sistema hipotecário no Brasil, para cuidar das hipotecas ocultas, já naquela época, por que o legislador trouxe na lei orçamentária e com o regulamento 482?
justamente porque havia em cada paróquia já os financiamentos para a indústria, para o desenvolvimento agrícola, pecuário e tudo mais. Então tinha que ter algo que pudesse, então, representar e dar uma segurança jurídica como nós temos hoje no nosso sistema. E para isto, o que ocorreu? Essa lei hipotecária de imóveis e semoventes, porque já havia um financiamento, só que não tinham controle. E em cada paróquia havia um tabelião, como falou o Ivan, em 1830. Ele já tinha um tabelião. E quem que passou a controlar essas hipotecas depois da lei? Pararam as ocultas, porque não sabia. E o que significa hipoteca oculta? O Flaviano é o banco, o credor. A Carol, ela financiava. Ela ia para o banco do Flaviano e pedia um financiamento e dava em garantia o quê? Ou a sua propriedade, ou um escravo, ou uma família inteira de garantia. Vejam só, gente, uma família sendo dada em garantia. Ser o ser humano por uma coisa, por um objeto. E aí, a Carol, mais tarde, precisando de mais aporte, ela ia no Ivan, que era outro banco, né, o outro que financiava, e dava o mesmo imóvel em garantia. Então, isso eram hipotecas ocultas. Quando o Flaviano ia executar, aparecia também o Ivan lá com seu crédito. Então, com isso, felizmente, aconteceu essa lei orçamentária que veio no momento exato para controle dessas hipotecas ocultas que já haviam, e com isso, então, veio um controle. Eu considero essa lei considerada o ponto de partida da história registral imobiliária, juntamente, Ivan, agora com o seu regulamento 482 em 46. E ali, então, nós tivemos os primeiros passos dessa grande lei que iniciou o sistema de registro no Brasil. Se você tiver alguma dúvida sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail tvcartórios@cnr.org.br. Talvez sua pergunta apareça aqui no programa. Maria Júlia de Brasília pergunta: quais documentos preciso para fazer um protesto? Você vai no Instituto de Protesto, chegando lá você vai preencher um requerimento e vai listar todos os títulos que você tem a serem protestados, tá? Podem ser notas promissórias, cheques, duplicatas mercantis, duplicatas de serviços, sentenças judiciais e até contratos, acompanhado da devida planilha de detalhamento. Feito isso, o Instituto de Protesto vai recepcionar essa documentação e vai encaminhar para o cartório da jurisdição. O que eu acho fundamental, que fique claríssimo, eu concordo plenamente com o Lamana, que esse é o ponto inicial do sistema registral no Brasil. É fundamental destacar que esse registro é um registro com efeitos jurídicos. Quer dizer, não é um banco de dados, não é um acervo, não é um arquivo. Não, é um registro com efeitos jurídicos. A hipoteca registrada neste sistema de 1943-46, ela vai gerar os dois primeiros principais efeitos da hipoteca, que são o direito de sequela, quer dizer, então, o credor pode penhorar o bem com quem quer que ele esteja, e preferência com base na prioridade registral, né? Quer dizer, ele recebe antes e ele pode opor o direito dele contra terceiros, contra quem quer que seja. O decreto falava ainda uma terceira coisa, no sentido de que, uma vez registrada a hipoteca, qualquer alienação do bem para terceiros era reputada nula em favor do credor. Mas aí o Teixeira de Freitas logo diz, fala, bem, isso não é bem nulidade, na verdade é uma inoponibilidade daquela alienação ao credor, o que nós modernamente chamaríamos de ineficácia, né? Mas então, na verdade, são três os efeitos jurídicos do registro: preferência, sequela e inoponibilidade da alienação em relação ao credor hipotecário, o que é bastante, quer dizer, isso aí efetivamente é suficiente para caracterizar um certo sistema de registro como efetivamente um registro jurídico, e não apenas um arquivo, não um cadastro, não um mero banco de dados. É importante, Carol, deixa eu só pegar um gancho aqui do que o Ivan acabou de mencionar. É por isso que se adota como marco inicial essa lei orçamentária, né?
lá de 1843, e não a Lei de Terras, né? Muitas vezes citada de forma acessória nos livros de história aí dos direitos reais, porque a Lei de Terras, ela era nada mais, nada menos do que conhecida como o registro do vigário, né? Ou seja, aqueles registros que eram feitos perante o vigário das localidades, porque ele tinha fins meramente de separação do que era da posse da coroa e o que era a posse sobre terra devoluta, né? Ou seja, áreas que estavam sob a posse de particulares, para diferenciar das áreas que estavam sob a posse da coroa, né? Tudo em decorrência do sistema de sesmarias, né? Então, quer dizer, esses efeitos que a lei orçamentária trouxe são efeitos efetivamente jurídicos, né? De direitos reais, né? Direitos reais de garantia, que acompanham até hoje os direitos reais atuais, né? A sequela, a preferência, qual é o terceiro aí, Ivan? E essa ineficácia da alienação em relação ao credor. Em relação ao credor. Então, por isso que a gente está aí marcando essa data, né? E só mencionar aqui, oportunamente, que já há um projeto de lei proposto no Senado, do senador Wellington Fagundes, né? Instituindo o Dia Nacional do Registro de Imóveis do Brasil, adotando essa data de 21 de outubro de 1843. Nessa tomada aí, nessa batida que o Ivan começou e o Flaviano completou, nós chegamos então a 46, aonde eu falei inicialmente que não foi só no Brasil que surgiu, foi na América toda, porque a Europa já começou bem antes com o sistema de hipoteca. Aí, logo em seguida, nós tivemos uma lei que o Flaviano comentou agora, que é a Lei Imperial 601. Essa lei é de 1850. E por essa lei instituiu-se o registro do vigário. Olha só, e por que o registro do vigário? O vigário mesmo, aquele da paróquia, não é o que temos hoje no país, né? É o próprio mesmo, entenderam? Tá? Então, nesse sentido, nas respectivas paróquias, e hoje são circunscrições que nós temos, né? A cada paróquia tinha um vigário. Aliás, eram dois, o vigário e o padre. O padre cuidava do registro de nascimento e óbito, e o vigário cuidava da posse que podia surgir, que era apresentado, e a lei é super interessante, e eu recomendo para aqueles que quiserem saber a origem de como também teve importante papel a Igreja Católica nesse sentido, ler a Lei Imperial 601. E no artigo 93 ela já dizia e diz que deveria ser apresentado um contrato com duas vias. Então ele reconhecia o que era bem público e o que era bem particular, mas somente com a posse. E aí um outro detalhe que eu acho super importante mesmo, tá? Que hoje nós vivemos no século XXI e nós estamos falando do século XIX, é o sentido de que os vigários terão livros de registro por eles abertos, e numerados e etc e tal. E aí diz assim, ó, textualmente, as declarações dadas pelo reconhecimento daquela posse, tá? Que eles forem apresentados, e por esse registro cobrarão, olha o detalhe, do declarante emolumento. Qual é o sistema que nós adotamos hoje no século XXI? Emolumento. E diz mais, correspondente ao número de letras. Imagina, gente, nós cobrarmos pelo número de linhas, de letras, um registro hoje. Tá? E para encerrar, ele diz assim, ó, que quando tiver um exemplar, a razão de R$2 por letra. Qual é a moeda hoje que nós temos no país? Reais. Correto? Então, a sintonia nessa batida, Ivan e Flaviano e Carol, que nós estamos falando, ele vai se adaptando e dá um reconhecimento que ali ajudou muito a chegar em 1964 com a lei que transformou a hipoteca em registro geral. É interessante realmente essa história, quer dizer, na Idade Média, Portugal estava em reconquista
E por conta disso, a monarquia portuguesa é uma monarquia em conflito constante com os infiéis, com os muçulmanos que ocupavam a península. Por conta disso, a coroa portuguesa recebeu alguns privilégios do Papa, entre eles, por exemplo, a possibilidade de nomear clérigos, nomear bispos, nomear padres, porque havia ordens militares, monásticas em Portugal, que eram ordens guerreiras, quer dizer, eram monges que não ficavam só no convento rezando, mas iam para a frente de combate. Então, o rei de Portugal podia nomear alguns religiosos, né? Isso deu origem àquilo que se conhece como o padroado, que é a possibilidade da coroa nomear também eclesiásticos. E quando houve a independência do Brasil, entendeu-se que o Império Brasileiro herdou o padroado da coroa portuguesa. Então, os vigários das paróquias eram funcionários públicos, por essa razão. Eles exerciam várias funções que eram funções do Estado brasileiro. Não havia separação entre igreja e Estado, na verdade, muito pelo contrário. A nomeação dos bispos no Brasil dependia da aprovação do imperador, né? Isso levou a uma questão séria mais para o final do século XIX, mas não vem aqui ao caso. Bom, os vigários, então, que estavam lá nas paróquias, recebiam algumas funções, então, que eram funções de Estado, que não tinham nada a ver com a religião. Entre outras, esta, então, que é a de exercer ali a função de um notário, né, que recebe declarações nesse registro de terras possuídas, né? Então, quer dizer, na lei, em nenhum momento aparece a expressão registro do vigário. Lá é registro de terras possuídas. A expressão registro do vigário veio depois até com um tom meio irônico, quer dizer, por conta do famoso golpe do vigário, então era o registro do vigário. Por quê? Exatamente porque esse registro não prova nada e, na verdade, nunca serviu para nada. Esse registro do vigário, ele se limitava a representar um conjunto de atas de declarações de posse prestadas por pessoas. A finalidade era que, com base nisso, o governo pretendia discriminar as terras públicas das privadas. O governo não sabia, como na verdade não sabe até hoje, exatamente qual é a quantidade de terras públicas, quais são terras públicas, quais ainda estão disponíveis, né? E tentou-se, então, criar um cadastro para, olha, então primeiro a gente recebe a declaração de quem disse que ocupa, depois a gente vai lá e separa, o que ninguém declarou no prazo é terra pública, né? Naturalmente que não tinha muito bem como funcionar uma coisa dessas. E até quem já viu as declarações do registro do vigário, as declarações são muito singelas, quer dizer, eu ocupo uma área de terras com mais ou menos tantas léguas que fica perto do rio tal, e é isso, né? E o que prova essa declaração? Prova uma única coisa, que em tal dia alguém compareceu perante o vigário tal e fez uma declaração, mais nada. Nos anos 70, o STF proferiu um acordo muito interessante dizendo exatamente isso. Não se pode provar propriedade anterior ao Código Civil ou mesmo anterior à Lei de 1964 com base no registro paroquial. E aí, na verdade, o que se sugeria lá no acordo, o acordo é muito interessante, é que a regularização dominial destas propriedades anteriores ao Código de 16 deveria ser feita para prescriptio longuissimi temporis, que era uma modalidade usucapião de 30 anos que existia antes do Código Civil de 16. Mas o registro de vigários em si não tem nada a ver com o registro de imóveis, não prova nada e efetivamente é apenas uma curiosidade histórica. Muitas vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer alguma expressão que a população em geral não está acostumada. Afinal, esse é um programa de abrangência nacional na TV aberta. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Escritura pública. O tabelião, depois de receber a solicitação das pessoas interessadas em registrar algo, ele ou ela checa a legalidade do acontecimento, presta assessoria e redige o instrumento jurídico adequado. A escritura pública possui diversas finalidades, como cessão de direitos hereditários, reconhecimento de paternidade, escritura de declaração de união estável, escritura de divórcio, de inventário e partilha de bens e para realizar o pacto antinupcial. Quero fazer uma pergunta, antes já liberando o espaço para o senhor Dr. Lamana. Nós temos um dado do Ministério do Desenvolvimento Regional de 2019 que cerca de 50% dos imóveis urbanos do país estão irregulares, independentemente de classe social, 50%. Talvez
Esse contexto fundiário e legislativo formativo tem favorecido isso ou não? Muito bem. Antes, Carol, se me permite, eu só quero fazer um complemento que é muito importante, que o nosso atento presidente, grande colega palmeirense, freguês do Inter, me observou quando eu lancei aquele trabalho do manuscrito ao registro eletrônico, que eu coloquei uma frase ali que não era aquilo que está ali, viu? Que era outro sentido. Eu disse que o registro mal começou ali. Não. Eu quero dizer que, nesse caso, Ivan, eu até criei um texto para deixar bem claro para todos os telespectadores nossos, né, que estão interessados no ramo direito. O que era o registro vigário? Tratava-se do reconhecimento da posse com o fim meramente declaratório, para diferenciar o domínio público com o domínio particular. Sim, mas era escrito, era livro, recebiam emolumentos, etc. e tal. Quer dizer, que criou aquilo ali para depois seguir. Com referência especificamente a esse problema da regularização fundiária, que podemos dizer, não discutimos, não é de ontem. Essa discussão, Carol, ela vem desde o século passado. E eu poderia dizer, se os colegas me permitirem concordarem, pelo que se fez de estudos sobre até os anos 60. Veja só, até os anos 60, para você transmitir uma propriedade, o único documento que se exigia era a guia do pagamento da CISA, que era o imposto de transmissão hoje. E você procurava o tabelião da tua confiança para lavrar uma escritura de compra e venda. Essa compra e venda poderia ser extrair um lote de uma área de 20 mil metros quadrados. O tabelião localizava essa área e descrevia o terreno em área certa e delimitada. Da mesma forma se pegava para transmitir qualquer área, a área rural. Não havia, como tem hoje, o tal da fração mínima de parcelamento. A partir dos anos 60, o governo achou interessante esse problema da propriedade, da economia, e começou a querer tributar em cima. E a primeira delas foi o tal do SCI, Certificado de Garantia do Imóvel. Bom, mas daí, então, nessas condições, a partir de que veio a Lei 4.504, o Estatuto da Terra, eu considero particularmente que esse é um dos culpados das irregularidades de hoje. E vou justificar usando o meu poder de síntese, levarei 42 minutos, tá? Porque 3 não deixo para vocês. Para dizer simplesmente o seguinte, ó. Vejam só, em 64, em 67 surgiu a lei que estabeleceu o que é módulo, o que é módulo rural, o que é a fração mínima desse parcelamento. E o legislador criou uma fração mínima de parcelamento no mínimo de 25 hectares. Olha só o exagero. E tinha até regiões, no caso do Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul, que é a maior área dos municípios, dos 497, criava 40, 50 a fração mínima. O que eu quero dizer com isso, Carol? Quero dizer que quem tivesse uma área de 49 hectares, olha só, e quisesse vender área certa e delimitada, sem condomínio, teria que ficar no mínimo com a fração mínima correspondente a 25. Então, se ele fosse vender, não podia vender 24 porque era inferior. E se vendesse 25, não ficava com o mínimo. E aí, então, começou a criar o tal do condomínio. No Brasil, veio depois de 67. Os condomínios existentes anterior a essa lei eram aqueles condomínios que surgiram através das heranças das famílias que faleciam. Então, para cada transcrição, caberia uma parte. E aí veio e tomou conta. Então, considero duas leis a função dos 50% hoje dos imóveis imatriculados, sem dúvida nenhuma. A lei, essa que criou a fração mínima de parcelamento, muito grande, hoje são 2 hectares, gente. Olha a diferença, 2 para 25, 40. E a outra lei, uma lei elitista para a época, Lei 6766. Porque tinha que deixar 35% para o poder público da área que fosse lotear. Se eu tivesse 10 hectares, 100 mil metros quadrados e fosse lotear,
certo? Eu teria que deixar 35% para o poder público, mais 30% ou 35% para a infraestrutura, e me sobrava o quê? Então, se eu teria que vender um lote por 10 mil, eu teria que vender por 40. Então, essas duas leis aí, para mim, foram uma sim, e hoje nós temos, no mínimo, 50% dos imóveis estão imatriculados. Imagina, gente, esses imóveis hoje girando para negócios, o que seria o desenvolvimento e a economia do país? Se a gente retornar um pouquinho mais no século XIX, né, também há aí alguma correlação entre a lei de terras e a existência de imóveis, enfim, irregulares, que é exatamente a questão das terras devolutas. Quer dizer, o que é a ideia da terra devoluta, né? Então, a ideia é de que, como a coroa de Portugal colonizou o Brasil, então, originariamente, todo o território brasileiro pertenceria à coroa, né? Mais tecnicamente, seria a Ordem de Cristo, mas como o rei também era o grão-mestre, dá no mesmo. Então, que seja a coroa e depois o Império Brasileiro, que herdou o patrimônio da coroa quando da independência, né? E aí, a propriedade era transmitida para particulares por meio de concessões, notadamente as conhecidas sesmarias. Só que as sesmarias, elas não eram doações pura e simplesmente. Elas eram doações ou concessões, enfim, sujeitas a alguns encargos. Por exemplo, ocupar, cultivar, demarcar, etc. E a grande maioria das sesmarias que foram concedidas mesmo antes da independência, ou não foram ocupadas, ou não foram cultivadas, ou principalmente não foram demarcadas. A ideia da lei de terras era pôr fim a esse problema, revalidando as concessões feitas de sesmaria anteriormente, ainda que não tivessem sido cultivadas nos prazos certos, etc., e mesmo as ocupações de posseiros, pessoas que não tinham recebido título nenhum, que não tinham recebido doação nenhuma, mas que efetivamente ocupavam a terra e, enfim, a aproveitavam. Enfim, a lei de terras previa os dois caminhos. O problema é que a lei de terras dava os mecanismos jurídicos, né? Mas exigia que estas terras fossem demarcadas. Qual que era o grande problema? No século XIX, no Brasil, não havia profissionais para fazer isso tecnicamente, não havia agrimensores, não havia engenheiros suficientes. E essa demarcação, especialmente no interior do Brasil, era algo extremamente caro, extremamente demorado, que podia levar anos e, novamente, não tinha quem fizesse, né? Hoje, se a gente olhar o mapa de irregularidade fundiária do Brasil, a gente pode perceber que há uma correlação muito clara entre regularidade fundiária e valor da terra. Quer dizer, nas regiões mais regulares, a terra vale mais. Nas regiões mais irregulares, a terra vale menos. É difícil dizer o que é causa e o que é consequência, mas a correlação é muito evidente. E já era assim, naturalmente, no século XIX. Quer dizer, se a terra vale pouco, por que é que eu vou contratar um engenheiro estrangeiro para ir lá medir? E, de fato, a terra, até o começo do século XX, no Brasil, especialmente a terra mais distante do litoral, mais distante das localidades urbanas, valia muito pouco. E no século XIX, quem realmente tinha dinheiro no Brasil eram os traficantes de escravos, né? E eram os proprietários de seres humanos. Quer dizer, o fazendeiro, muitas vezes, ele ficava endividado nas mãos do traficante de escravos. Que era uma coisa, enfim, uma realidade terrível que a gente carrega as consequências aí até hoje. E, bom, efetivamente, então, se a terra não tinha lá grande valor, a consequência natural era a irregularidade, né? Então, quer dizer, agora, a gente ainda hoje tem problemas fundiários no Brasil que são herança das terras devolutas que não foram discriminadas. Então, se a gente pegar na Amazônia Legal, por exemplo, mas aqui no estado de São Paulo, né, há regiões onde ainda não se sabe com certeza o que é público e o que não é. E diante do risco de eventualmente haver aí a perda da propriedade por uma ação discriminatória, as pessoas acabam levando a coisa na irregularidade mesmo, quer dizer, causando grande insegurança jurídica. Então, de fato, há também um problema de omissão do poder público na solução das terras públicas que permanecem ocultas e que não são levadas ao registro.
Ainda nesse contexto histórico, eu vou comentar a 1237 de 1864, o decreto regulamentador, que determinaram a transcrição dos direitos reais instituídos inter vivos para fins de efeitos erga omnes. Nesse recorte, qual foi o contexto histórico que fundamentou essa mudança e qual foi a sua consequência para o desenvolvimento do país? Doutor Ivan, se me permite, eu vou aqui prestar um tributo a esta obra, que é fantástica, que é realmente uma referência na história do registro de imóveis, e aqui o senhor nos dá a explicação. Então, eu gostaria que pudesse comentar para os nossos ouvintes também. Muito obrigado por fazer referência à história do registro de imóveis, essa coleção aí da RT, realmente a coleção inteira ficou primorosa, obrigado pela referência. E, bom, o grande problema que a lei de 1864 e o regulamento 67 tentaram resolver foi a inexistência de previsão na lei anterior do registro das transmissões. Quer dizer, a lei de 1943-46 previa apenas registro de hipotecas. Com aí a ingenuidade, não é? Enfim, de se achar que eu tendo aí uma hipoteca registrada num lugar, não é, definido, seria suficiente para as hipotecas serem, então, oponíveis, darem sequela, darem preferência, e teoricamente deveriam dar. Acontece que muitas vezes aquele que dava um bem em hipoteca não era proprietário. Aí não havia nada que se falar em sequela, nem em preferência, nem em nada, porque efetivamente não se poderia produzir um direito que ele não possuía, quer dizer, ele não era nem mesmo proprietário e não poderia hipotecar. Bom, por obra do conselheiro Nabuco de Araújo, que era o pai do Joaquim Nabuco, um dos nossos patriarcas aí, criou-se então um novo projeto que foi discutido durante longo tempo, quer dizer, mais de 10 anos, isso foi na Câmara, no Senado, no Conselho de Estado, e acabou resultando então nesta lei que finalmente passou a prever o registro das transmissões intervivos, né? Infelizmente, isso só vai ser resolvido no século XX, ficou ainda uma lacuna, que é o registro das transmissões baseadas em títulos judiciais, notadamente as transmissões causa-mortes, mas eu acho que isso aí a gente vai tratar mais para frente. Vamos sim. Agora eu tenho uma pergunta para o senhor, doutor Lamana. Doutor Lamana, o nosso modelo sistêmico de registro de imóveis é um modelo título e modo, mas ele se deve aí a uma germanicidade, não é? Nós temos a germanicidade aí do modo, se assim a gente pode dizer. Por que o senhor acha que nós tendemos a esse modelo e não a outros sistemas, em especial ao sistema australiano com o Torrens? Aliás, como funciona o Torrens? O Torrens o senhor viu funcionar, vê funcionar? Conte para nós. Não é ficção, viu, gente? Ele existe. E existe aqui na primeira zona do registro de imóveis de Porto Alegre. Mas eu já vou falar sobre ele. Antes, porém, eu tenho que dar uma entradinha aqui em 1864, quando dessa lei 1237. E note, gente, que toda lei anterior sempre tinha um regulamento. Então, a lei é de 64 e veio o regulamento em 26 de abril de 1865. E aí, então, o registro de hipotecas passou a denominar-se Registro Geral. Assim, foi criado o registro de imóveis, substituindo, meu caro Ivan, vê se eu estou certo, a tradição pela transcrição. Olha só, a tradição pela transcrição. E, nesse sentido, foi um avanço, pois o Instituto do Registro de Imóveis, por ato inter vivos e constituição de ônus reais. A transcrição era necessária para a oponibilidade, como já falou também o Ivan ainda antes lá. Então, não era obrigatório o registro, porque nós não tínhamos um Código Civil que estabelecesse a obrigatoriedade. Eu adquiria o imóvel e eu registrava ele, transcrevia, para obter a oponibilidade. Se eu não transcrevesse, eu não poderia alienar ou onerar, correto? E aí, Carol, veio o grande problema nesse período, a partir do registro de imóveis. Aqui, por exemplo, do meu ofício é 5 de julho de 1865. Então, 3 meses depois do regulamento, já foi instalado aqui o primeiro ofício para o Rio Grande do Sul. Pois bem, como existia o registro de imóveis e como também foi falado aqui que não tínhamos uma precisão nas áreas que eram descritas, Rui Barbosa, a cabeça privilegiada, dispara um pouquinho. Nós precisamos resolver esse problema
dos imóveis, tá? Porque não tem uma segurança. Aí foi até a Austrália. E aí, então, trouxe o quê? Ele trouxe para o Brasil o sistema australiano, sistema Torres, que foi idealizado pelo Sir Robert Torres, que foi deputado e também foi registrador de imóveis. Veja só. E aí foi criado lá nesse sistema, e aí tem um outro país que só era sistema Torres, é a República Dominicana. Minha gente, isso aqui um dia mereceria um podcast, uma live só para falar sobre isso. A minha esperança da Amazônia, para a gente saber no Brasil quantos hectares nós temos, quantos quilômetros, porque hoje temos 8 milhões e 300 quilômetros quadrados. Será que nós temos isso ou temos mais ou temos menos? Ninguém sabe. Então, o sistema lá republicano, da República Dominicana, todo imóvel nasce com o Tribunal de Terras, correto? Então, se o imóvel ainda não tem a matrícula do sistema, você tem que começar lá no tribunal, faz o levantamento, vai ser um dos melhores sistemas que o mundo vai ter, vai ultrapassar, inclusive, o sistema alemão. E o nosso sistema, convenhamos, gente, eu adoro, para mim é um dos melhores do mundo. A gente conhece, né, Flaviano, Ivan, Carola, aí a grupo da Rússia, os outros países, né, na América, na Cuba, etc. Tal, não dá para comparar. Então, o que fez o Rui Barbosa? Buscou esse sistema Torres. Foi criado em 1890, correto? E o meu ofício aqui tem o primeiro livro, ainda em 1890, o primeiro registro. Serve para legalização da propriedade fundiária. O que significa regularização? É o georreferenciamento de hoje, gente. Porque para você colocar um imóvel no Torres, na época, ele servia para imóvel urbano e rural, para os dois, até 76. Com o advento da Lei 6.015, tá, nós, registradores, e querendo saber alguma coisa sobre o registro, queríamos que o Torres fosse eliminado, mas a Lei 6.015 manteve, nos artigos 277 e seguintes. E o que aconteceu? Então, a partir desse momento, somente para imóvel rural. E o que é esse sistema Torres? É um levantamento físico que você faz no imóvel igual o georreferenciamento de hoje. Porque você tinha que ter as medidas, tinha que ter os azimuth, os ângulos, e você media de que jeito? A palmo, a braça, ao pé, por cachimbo, a cavalo, por corda. Olha as medições. Por isso que hoje os imóveis rurais não coincidem com a transcrição ou com a matrícula. E isso aí, então, o georreferenciamento veio para isso. E ainda mais, é um processo depurativo do domínio, pelo qual se afastam todos os vícios, defeitos e anomalias que o mesmo possa apresentar. É como se estivesse nos Estados Unidos, que você lá vai no arquivo para poder fazer alguma coisa no sentido de que possa vender para um terceiro, porque lá o sistema não é de direito, a gente sabe, lá é de seguro. E ainda mais, reconhecido judicialmente. E ainda diria assim, nenhuma ação reivindicatória poderá, digamos assim, contra o proprietário do imóvel. Qual é que é o sistema alemão? Qual é o sistema alemão? Que é um sistema espetacular e que lá, no início, até bem pouco tempo atrás, ele era praticado pelo juiz de direito. O mesmo que julgava um processo, ele admitia um registro de imóveis. E é judicial, hoje ele passou para outro, para o escrevente, para o escrivão, etc. e tal. Aqui no Brasil continuou. E qual é a presunção dele? A presunção do Torres é absolutamente da verdade. Nós temos muita coisa para falar e o nosso tempo é curto, mas eu queria que você encerrasse me dizendo o seguinte: qual foi a principal mudança que a gente teve com o Código de 16? O que a gente, nessa toada aí de historicidade que a gente está dando, o que aconteceu quando a gente teve o advento do Código de 16? O Código de 16, ele consagrou, né, o modelo do registro geral, né, da transcrição das transmissões, né, que veio lá, como vocês mencionaram, com a Lei 1237 de 1864, e ele pôs uma pá de cal sobre uma discussão que estava acontecendo, que era mais ou menos o seguinte: a importância, né,
da eficácia erga omnes dessa transcrição e desse registro, né? Ou seja, era só a partir da transcrição, da transmissão que se produzia efeitos em relação a terceiros. Então, ficou se discutindo, até antes do Código 16, se aquela transcrição efetivamente não era a própria transmissão da propriedade, né? Ou se a transmissão continuava se dando pela tradição, pela entrega do título, e a transcrição era só para produzir efeitos em relação a terceiro. Então, o Código Civil veio e pôs uma pá de cal e encerrou essa discussão dizendo, olha, a transcrição é forma de aquisição da propriedade por ato inter vivos. Então, essa foi a grande tônica do Código Civil de 16. É claro que ficou ainda muita coisa de fora, que depois nós vamos falar nos próximos podcasts, né? De títulos que ainda continuaram fora do registro, como aquisições, como as sucessões, né? Títulos judiciais, né? Então, mas a importância do Código do Clovis Bevilacqua, de 1906, foi exatamente essa. Dizer que a transcrição ela era tão importante para a produção de efeitos que ele passou a ser tido como um modo de aquisição da propriedade. Eu completaria, Carol, se me permitisse, o Código Civil é bem simples, né? Ele previu um sistema de registro comum. É ou não é, Flaviano? Comum. Porém, olha só o detalhe, obrigatório. Por isso que o registro de imóveis ele é constitutivo. Exato. Eu quero agradecer, em nome do Registro de Imóveis do Brasil, a participação dos três, foi sensacional. Abro a palavra, doutor Ivan, para se despedir, doutor Lamana, doutor Flaviano, e depois retornem para mim para deixar mais um recadinho, por favor. Ok, muito obrigado, cumprimento aí os meus colegas, agradeço aí o convite, foi um grande prazer. Da mesma forma, eu quero dizer que foi uma satisfação grande poder transmitir todo esse conhecimento que têm os nossos colegas aqui para aqueles que estão entrando e que gostam dessa atividade e aqueles profissionais do direito que têm admiração. O registro de imóveis é, sim, importantíssimo e jamais ele será eliminado. Também aí agradecer a presença do Ivan, do Lamana, e agradecer o seu trabalho aí, Carol. E dizer que é muito importante as pessoas conhecerem essa história sensacional, essa construção que foi feita aqui. E temos aí vários outros podcasts e a história continua. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pode ver o programa completo, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!